Fábio entrou naquela cafeteria com um plano muito claro na cabeça: conquistar Maria, casar com ela e ficar com a fortuna da família. O que ele não imaginava era que aquele plano simples iria se transformar em uma história cheia de mentiras, segredos e consequências que mudariam a vida dele para sempre. Mas antes da gente começar essa história, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa história emocionante. O encontro e o plano de Fábio. A tarde caía lentamente sobre a cidade, pintando o céu com tons suaves de laranja e dourado. Dentro de uma pequena cafeteria no centro, o aroma de café fresco se misturava ao som baixo de conversas e xícaras, tocando os pires. Era um lugar simples, mas acolhedor. Daqueles onde as pessoas costumavam parar para descansar um pouco da correria do dia. Maria trabalhava ali todos os dias. Com um avental marrom e o cabelo preso de forma simples, ela caminhava entre as mesas atendendo os clientes com um sorriso gentil. Havia algo nela que transmitia paz. Talvez fosse a forma educada com que falava ou o brilho sincero nos olhos quando agradecia a cada cliente que entrava pela porta. A vida de Maria nunca havia sido fácil, mas ela não reclamava. Apesar de ser filha de um empresário muito conhecido na cidade, ela sempre preferiu viver de maneira simples. Poucas pessoas sabiam quem realmente era sua família, e ela gostava assim. Para Maria, o que importava era o caráter das pessoas, não o dinheiro que tinham. Naquele dia, porém, alguém entrou na cafeteria com pensamentos muito diferentes. Fábio abriu a porta de vidro e observou o lugar com atenção. Ele vestia um terno elegante, mas por dentro carregava um peso enorme. As dívidas que havia acumulado nos últimos anos estavam prestes a destruir tudo o que ele tinha. As ligações de cobrança não paravam, e a pressão crescia a cada dia. Ele precisava de uma saída rápida. Foi então que ouviu falar de Maria, filha de um homem extremamente rico, dono de empresas respeitadas, mas conhecida por levar uma vida discreta. Para Fábio, aquela informação acendeu uma ideia perigosa. Ele se aproximou de uma mesa perto da janela e se sentou. Do outro lado do salão, Maria caminhava levando 2 xícaras de café para um casal. O jeito delicado dela chamou sua atenção imediatamente. Não era apenas bonita, ela parecia verdadeira. Fábio observou em silêncio enquanto ela voltava para o balcão. Por alguns segundos, algo dentro dele hesitou. Aquela jovem parecia diferente de todas as pessoas que ele havia conhecido. Mas logo afastou aquele pensamento. Ele não estava ali para sentimentos. Estava ali para um plano. Maria se aproximou da mesa dele com o bloco de anotações nas mãos. Boa tarde. O que o senhor gostaria de pedir? A voz dela era suave, quase acolhedora. Fábio levantou os olhos e sorriu com naturalidade, como se aquele encontro fosse apenas uma coincidência. Um café, por favor. Maria anotou rapidamente e se virou para preparar o pedido. Enquanto esperava, Fábio olhava ao redor, mas seus pensamentos estavam focados nela. Se tudo desse certo, aquela garota poderia ser a solução para todos os seus problemas. Minutos depois, Maria voltou com a xícara fumegante e colocou delicadamente sobre a mesa. Aqui está. Quando ela se virou para sair, Fábio falou novamente. Desculpa, você trabalha aqui há muito tempo? Maria olhou para ele um pouco surpresa com a pergunta, mas respondeu com educação. Já faz alguns anos. Você parece gostar do que faz. Ela sorriu de forma simples. Gosto de conversar com as pessoas. Cada dia aparece alguém com uma história diferente. A resposta fez Fábio observar Maria com mais atenção. Ela realmente acreditava nisso. Naquele momento, ele percebeu algo importante. Maria era alguém que confiava facilmente nas pessoas, e isso tornava o plano dele muito mais fácil. Eu me chamo Fábio, disse ele estendendo a mão. Maria hesitou por um instante, mas apertou a mão dele com gentileza. Maria. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Para Maria, aquele era apenas mais um cliente simpático. Para Fábio, porém, aquele era o começo de algo muito maior. Ele começou a fazer perguntas simples. Sobre a cafeteria, sobre a cidade, sobre a vida. Maria respondia sem desconfiança, sorrindo de vez em quando. Ela não percebia que cada palavra dela era cuidadosamente observada. Fábio estava analisando tudo. A forma como ela falava, o jeito como confiava, a pureza que parecia existir em cada gesto. Aquilo só confirmava que ela seria perfeita para o plano. Enquanto terminava o café, ele já tinha decidido o próximo passo. Voltar, conversar mais, ganhar a confiança dela pouco a pouco. Fábio deixou o dinheiro sobre a mesa e se levantou. Antes de sair, olhou novamente para Maria, que agora atendia outro cliente. Ela parecia completamente alheia ao que estava começando naquele momento.
Para Maria, aquele havia sido apenas um encontro comum. Mas para Fábio, aquele encontro era o primeiro movimento de um plano que poderia mudar o destino de ambos. E ele estava disposto a ir até o fim. O pedido de casamento. Os dias começaram a passar de forma tranquila para Maria, mas para Fábio cada momento tinha um propósito. Depois daquele primeiro encontro na cafeteria, ele passou a aparecer com frequência. No começo parecia coincidência. Um café pela manhã, uma conversa rápida no final da tarde, um sorriso educado antes de ir embora. Maria começou a notar sua presença. E pouco a pouco, aquela presença se tornou familiar. Fábio sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não apressava as coisas. Pelo contrário, agia com paciência, como alguém que realmente estava interessado em conhecer Maria de verdade. Ele fazia perguntas simples sobre a vida dela, sobre o trabalho na cafeteria, sobre os sonhos que ela tinha. Maria respondia com naturalidade, muitas vezes sorrindo ao perceber que alguém parecia realmente interessado em ouvi-la. Para Maria, aquilo era algo novo. Muitos homens que ela havia conhecido antes pareciam impressionados apenas com a aparência dela ou com o nome de sua família. Fábio, no entanto, parecia interessado nas pequenas coisas, nas histórias que ela contava, nas lembranças da infância, nos planos simples que ela tinha para o futuro. E foi justamente isso que começou a tocar o coração dela. Algumas semanas depois, os encontros deixaram de ser apenas na cafeteria. Fábio passou a convidá-la para caminhar pela praça da cidade, tomar café em lugares diferentes ou simplesmente conversar enquanto observavam o movimento das ruas. Maria começou a esperar por esses momentos. Havia algo no jeito calmo de Fábio que transmitia segurança. Ele sabia exatamente como falar, quando sorrir e quando demonstrar preocupação. Cada gesto parecia cuidadosamente pensado. E na verdade era exatamente assim. Por trás daquele comportamento gentil existia uma mente calculando cada passo. Certa noite, enquanto voltava para casa depois de um jantar simples, Maria comentou algo que fez Fábio perceber que o plano estava avançando mais rápido do que imaginava. "Eu nunca conheci alguém como você", disse ela, olhando para ele com sinceridade. Fábio sorriu. "Por quê?" "Porque você parece se importar de verdade." Aquelas palavras ecoaram por alguns segundos. Por fora, Fábio manteve a expressão tranquila. Mas por dentro, algo estranho aconteceu. Uma pequena dúvida atravessou seus pensamentos. Maria realmente acreditava nele. A confiança que ela demonstrava era tão sincera que, por um breve instante, ele sentiu um desconforto que não esperava sentir. Mas logo afastou aquele sentimento. Ele lembrava das dívidas, das cobranças, das ameaças que recebia quase todos os dias. Não podia voltar atrás. Alguns dias depois, ele decidiu que era hora de dar o próximo passo. Naquela noite, convidou Maria para jantar em um restaurante elegante no centro da cidade. O lugar era conhecido pela iluminação suave, pelas mesas decoradas com velas e pela música tranquila que preenchia o ambiente. Maria ficou surpresa com o convite. Ela não estava acostumada com lugares tão sofisticados, mas aceitou com um sorriso tímido. Quando chegou ao restaurante, encontrou Fábio esperando perto da mesa. Ele estava bem vestido, com um olhar que parecia misturar nervosismo e expectativa. Durante o jantar, a conversa foi leve. Eles riram. Lembraram de momentos das últimas semanas e compartilharam histórias da vida. Maria se sentia feliz. Para ela, aquele momento parecia especial. Enquanto isso, Fábio observava cada reação dela com atenção. Ele sabia que o momento estava chegando. Depois que terminaram a sobremesa, o restaurante parecia mais silencioso. A música suave preenchia o ambiente, enquanto algumas pessoas conversavam, em voz baixa nas mesas ao redor. Foi então que Fábio respirou fundo. Ele se levantou lentamente da cadeira. Maria franziu levemente a testa, confusa com um movimento inesperado. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Fábio deu alguns passos ao redor da mesa e parou bem diante dela. Então, diante de todos no restaurante, ele se ajoelhou. Maria levou a mão à boca, surpresa. Algumas pessoas próximas começaram a observar a cena. Percebendo que algo importante estava prestes a acontecer, Fábio tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro dela, um anel brilhava sob a luz suave do restaurante. "Maria", começou ele olhando diretamente nos olhos dela. "Desde que eu te conheci, minha vida mudou completamente." Maria já estava com os olhos cheios de lágrimas. "Você é a pessoa mais especial que já apareceu no meu caminho, e eu não consigo imaginar meu futuro sem você." As palavras pareciam sinceras, tão sinceras que Maria sentiu o coração acelerar. "Você aceita se casar comigo?" Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Maria olhou para o anel, depois para Fábio ajoelhado diante dela,
Uma mistura de surpresa, emoção e felicidade tomava conta de cada pensamento. Ela nunca imaginou que algo assim aconteceria tão rápido, mas naquele momento tudo parecia certo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto um sorriso, emocionado, surgia lentamente. Sim? A resposta saiu quase como um sussurro, mas foi suficiente. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, algumas sorrindo ao ver aquela cena romântica. Fábio colocou o anel no dedo dela e se levantou. Maria o abraçou com força, completamente tomada pela emoção. Para ela, aquele era o começo de uma nova vida. O começo de uma história de amor. Mas enquanto todos celebravam aquele momento, a mente de Fábio estava em outro lugar. Para ele, aquele pedido de casamento não era apenas um gesto de amor. Era a confirmação de que o plano estava funcionando exatamente como ele havia imaginado. O casamento. O dia amanheceu claro e tranquilo, como se até o céu tivesse decidido colaborar com aquele momento tão esperado. A cidade ainda despertava, lentamente, quando os primeiros preparativos começaram na igreja onde aconteceria o casamento de Fábio e Maria. Flores brancas decoravam a entrada, formando um caminho delicado que levava até o altar. Dentro do salão, a luz que atravessava os vitrais coloridos criava um ambiente quase mágico. Cada detalhe havia sido preparado com cuidado. Para Maria, aquele era um dos dias mais importantes da sua vida. No quarto onde se arrumava, ela observava seu reflexo no espelho enquanto a maquiadora finalizava. Os últimos detalhes. O vestido branco caía com elegância sobre seu corpo, simples, mas extremamente bonito. Seus olhos brilhavam de emoção. Ela respirava fundo, tentando controlar a mistura de sentimentos que tomava conta do coração. Alegria, ansiedade e uma felicidade que parecia impossível de explicar. Sua melhor amiga, que estava ao lado dela, sorriu ao vê-la tão emocionada. Você está linda, Maria. Maria soltou uma pequena risada nervosa. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Ela lembrava perfeitamente do dia em que conheceu Fábio na cafeteria. Tudo havia acontecido tão naturalmente que parecia destino. Desde aquele primeiro encontro, cada conversa, cada passeio, cada sorriso compartilhado havia aproximado os dois. Agora eles estavam prestes a começar uma nova vida juntos. Enquanto isso, do outro lado da igreja, Fábio ajustava a gravata em frente ao espelho de uma pequena sala reservada para o noivo. Ele estava elegante, com um terno bem ajustado e uma aparência confiante. Mas por trás daquela postura calma, seus pensamentos estavam em constante movimento. O plano havia chegado ao momento mais importante. Tudo o que ele precisava fazer agora era continuar, interpretando o papel que vinha desempenhando desde o início. Alguns amigos se aproximaram para cumprimentá-lo, batendo em suas costas e desejando sorte. Você conseguiu, hein? Disse um deles com um sorriso. Fábio apenas respondeu com um gesto tranquilo. Por dentro, porém, sentia algo estranho, uma sensação difícil de explicar. Talvez fosse o peso daquele momento, ou talvez fosse o olhar sincero de Maria sempre que falava sobre o futuro dos dois. Ele afastou aquele pensamento rapidamente. Já estava longe demais para voltar atrás. Pouco depois, os convidados começaram a chegar. Amigos, familiares e conhecidos ocupavam os bancos da igreja enquanto conversavam em voz baixa. O ambiente estava cheio de expectativa. Entre eles estava o pai de Maria. Sentado nas primeiras fileiras, ele observava tudo com um olhar emocionado. Nos últimos meses, sua saúde vinha se tornando cada vez mais frágil, e aquele casamento representava algo muito importante para ele. Ver a filha feliz, ver que ela não estaria sozinha. Quando a música começou a tocar, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Fábio já estava no altar. Ele manteve a postura firme, olhando para frente enquanto os convidados se levantavam. Então as portas da igreja se abriram lentamente. Maria apareceu. Por alguns segundos, todos ficaram em silêncio, impressionados com a cena. Ela caminhava devagar pelo corredor central, segurando o buquê com delicadeza. Seu vestido branco refletia a luz suave que entrava pelos vitrais, criando uma imagem quase perfeita. O pai dela caminhava ao seu lado, orgulhoso e emocionado. Maria olhava para Fábio enquanto se aproximava do altar. O sorriso dela era puro, cheio de esperança. Naquele momento, nada parecia capaz de estragar aquela felicidade. Fábio também observava Maria se aproximando, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, ele percebeu algo que não esperava sentir. Maria realmente acreditava naquele casamento. Cada passo que ela dava parecia carregado de confiança e amor. Quando finalmente chegaram ao altar, o pai dela segurou a mão de Maria por alguns segundos antes de entregá-la a Fábio. Os olhos dele estavam cheios de emoção. Cuide bem da minha filha, disse em voz baixa. Fábio assentiu. A cerimônia começou logo em seguida.
O pastor falou sobre compromisso, respeito e amor. Palavras que ecoavam pela igreja enquanto todos acompanhavam em silêncio. Maria ouvia cada frase com atenção. Para ela, aquelas palavras tinham um significado profundo. Quando chegou o momento dos votos, ela segurou as mãos de Fábio com carinho. Desde que você entrou na minha vida, começou ela com a voz levemente trêmula, eu aprendi que o amor pode aparecer quando menos esperamos. Os olhos dela estavam brilhando. Prometo caminhar ao seu lado em todos os momentos, bons ou difíceis. Prometo cuidar de você, respeitar você e construir uma vida cheia de amor. Alguns convidados enxugavam discretamente as lágrimas. Era impossível não se emocionar. Então chegou a vez de Fábio. Ele respirou fundo antes de começar. Maria, você trouxe luz para a minha vida. As palavras saíam com naturalidade, como se fossem completamente verdadeiras. Prometo estar ao seu lado e proteger aquilo que estamos construindo juntos. Maria sorria enquanto ouvia cada frase. Para ela, aquele momento era a confirmação de que havia feito a escolha certa. Quando o pastor finalmente declarou os dois como marido e mulher, a igreja se encheu de aplausos. Fábio e Maria trocaram o primeiro beijo como casal diante de todos. A alegria tomou conta do lugar. Os convidados comemoravam enquanto os dois caminhavam juntos para fora da igreja. Lá fora, pétalas de flores caíam sobre eles enquanto as pessoas celebravam aquele momento especial. Maria segurava a mão de Fábio com força, sorrindo como alguém que acreditava estar começando o capítulo mais feliz da própria vida. Mas enquanto todos celebravam o amor daquele casal, Fábio mantinha em silêncio um segredo que ainda tinha o poder de destruir tudo. O casamento luxuoso. Depois da cerimônia na igreja, os convidados começaram a se dirigir para o local da recepção. O evento aconteceria em uma grande propriedade nos arredores da cidade, um lugar conhecido por sediar festas importantes e eventos de famílias influentes. Quando os primeiros carros chegaram, era impossível não se impressionar com o cenário. Luzes delicadas estavam espalhadas por todo o jardim, formando caminhos iluminados entre árvores altas e bem cuidadas. Mesas elegantes cobertas com toalhas claras estavam organizadas ao redor de uma grande área central onde os convidados se reuniriam para celebrar. No centro de tudo, um salão de vidro refletia as luzes douradas da noite, criando um ambiente sofisticado e acolhedor ao mesmo tempo. Era um casamento digno de uma grande história. Maria chegou pouco depois, ainda segurando o buquê que havia carregado durante a cerimônia. Quando desceu do carro ao lado de Fábio, ficou por alguns segundos observando tudo ao redor. Seus olhos se encheram de emoção. Ela nunca havia imaginado uma celebração tão bonita. Para Maria, aquele momento parecia um sonho que havia se tornado realidade. Está tudo lindo, ela disse em voz baixa, quase sem acreditar. Fábio apenas assentiu com um sorriso discreto. Por fora, ele parecia tranquilo e satisfeito, mas por dentro sua mente estava ocupada com outros pensamentos. Aquela festa representava muito mais do que apenas uma celebração. Era a confirmação de que ele havia conseguido chegar até ali. Os convidados começaram a se aproximar para cumprimentar o casal. Empresários conhecidos, amigos da família, parentes distantes e pessoas importantes da cidade estavam presentes. Muitos deles falavam sobre o quanto Maria parecia feliz. Outros comentavam discretamente sobre Fábio, tentando entender melhor quem era. Aquele homem que havia conquistado o coração da filha de um empresário tão respeitado. Enquanto isso, os garçons caminhavam pelo salão oferecendo taças de champanhe e pequenas porções de comida sofisticada. A música suave de um quarteto ao vivo preenchia o ambiente com elegância. Tudo parecia perfeito. Maria conversava com os convidados, agradecendo cada pessoa que havia comparecido. O sorriso dela era sincero, cheio de gratidão por aquele momento tão especial. De vez em quando, ela olhava para Fábio como se quisesse confirmar que aquilo tudo era real. E cada vez que os olhos dos dois se encontravam, ela sorria ainda mais. Para Maria, aquele casamento não era apenas uma festa luxuosa. Era o início de uma nova vida. Mas enquanto ela vivia aquele momento com o coração aberto, Fábio observava tudo de uma maneira diferente. Ele prestava atenção nos detalhes da festa, nas conversas entre os convidados e principalmente na presença de pessoas influentes ligadas à família de Maria. Cada rosto ali representava um mundo de oportunidades. Em determinado momento, o pai de Maria se aproximou do casal. Apesar da saúde frágil, ele fazia questão de participar de cada momento da celebração. Seus olhos estavam cheios de orgulho. Estou muito feliz hoje, disse ele, segurando a mão da filha. Ver você assim me traz muita paz. Maria abraçou o pai com carinho. Obrigada por tudo, pai. Ele então olhou para Fábio com uma expressão séria, mas respeitosa.
Cuide bem dela. Fábio respondeu com um gesto confiante. Pode deixar. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, ele sentia o peso do olhar do homem mais velho, como se estivesse sendo analisado com atenção. A festa continuou animada. Logo chegou o momento da primeira dança do casal. As luzes do salão diminuíram, levemente enquanto a música mudava, para uma melodia mais lenta e romântica. Os convidados se aproximaram ao redor da pista, formando um círculo enquanto observavam Maria e Fábio caminharem para o centro. Fábio segurou a mão dela. Maria colocou a outra mão sobre o ombro dele. Quando a música começou, os dois começaram a dançar lentamente. Maria parecia completamente envolvida pelo momento. Seu olhar estava cheio de amor enquanto acompanhava cada movimento. Para ela, aquele momento representava a confirmação de que tudo em sua vida estava exatamente onde deveria estar. Enquanto dançavam, Maria encostou levemente a cabeça no ombro de Fábio. Eu nunca fui tão feliz, ela disse em voz baixa. Por um breve instante, aquelas palavras atravessaram a mente dele com força. Ele olhou para o rosto dela, iluminado pela luz suave do salão. Maria realmente acreditava naquilo. Mas antes que pudesse pensar demais, Fábio voltou a sorrir e continuou dançando como se tudo estivesse exatamente como deveria. Ao redor deles, os convidados aplaudiam e registravam o momento com fotos e vídeos. Era uma cena perfeita, mas nem todos observavam aquela festa com o mesmo sentimento de alegria. Perto da entrada do salão, uma mulher permanecia em silêncio. Ela observava o casal com um olhar atento, quase frio. Seus olhos estavam fixos em Fábio. Havia algo naquela expressão que não combinava com o clima de celebração ao redor. Era como se ela conhecesse um lado dele que ninguém ali imaginava. E enquanto a festa continuava cheia de risadas e brindes, a presença silenciosa daquela mulher indicava que a história de Fábio e Maria estava longe de ser apenas um conto de amor. A mulher misteriosa. A festa continuava cheia de música, risadas e conversas animadas. As luzes douradas espalhadas pelo jardim criavam um cenário elegante, e os convidados pareciam completamente envolvidos pela alegria do casamento. Maria caminhava entre as mesas, cumprimentando amigos e familiares. Seu rosto ainda carregava o brilho de quem estava vivendo um dos momentos mais importantes da vida. Cada abraço, cada palavra de carinho que recebia parecia confirmar que aquele dia realmente era especial. Para ela, tudo parecia perfeito. Fábio também conversava com alguns convidados próximos ao bar montado no canto do salão. Ele mantinha a postura confiante, sorrindo quando necessário e respondendo educadamente às perguntas sobre o casamento e os planos para o futuro. Mas, em alguns momentos, seus olhos percorriam o salão com atenção. Era como se estivesse sempre observando algo ou alguém. Perto da entrada do jardim, um carro escuro havia parado alguns minutos antes. A porta se abriu lentamente, e uma mulher desceu com passos firmes. Ela vestia um vestido elegante, mas simples, e caminhava com uma segurança que chamava a atenção. Seus olhos percorriam o lugar como se procurassem algo específico, ou alguém específico. Quando ela entrou na área da festa, ninguém parecia notar sua presença imediatamente. Muitos convidados estavam ocupados conversando ou aproveitando o momento. Mas assim que os olhos dela encontraram Fábio do outro lado do salão, seu olhar mudou. Era um olhar carregado de algo difícil de explicar. Não era surpresa, nem curiosidade. Era algo mais profundo. Algo que parecia guardar uma história. Enquanto isso, Maria continuava conversando com uma amiga próxima. Eu nunca imaginei que meu casamento seria assim, disse ela sorrindo, ainda emocionada. Você merece, respondeu a amiga. Dá para ver que vocês dois estão felizes. Maria olhou discretamente para Fábio do outro lado do salão. Ele conversava com alguns convidados e parecia tranquilo. Ela sentiu o coração aquecer ao vê-lo. Mas naquele mesmo momento, a mulher misteriosa começou a caminhar lentamente pelo jardim. Cada passo parecia calculado. Ela não olhava para as mesas nem para as pessoas ao redor. Seu olhar permanecia fixo em apenas uma direção. Fábio, quando ele finalmente percebeu a presença dela, seu corpo ficou rígido por um segundo. O sorriso que estava em seu rosto desapareceu quase imediatamente. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse confirmar o que estava vendo. A mulher parou a poucos metros de distância. Os dois se encararam em silêncio. Para qualquer outra pessoa na festa, aquele momento passaria despercebido. Mas para Fábio, parecia que o mundo havia parado por alguns segundos. Ele não esperava vê-la ali. Não naquele dia. Não naquele lugar. A mulher manteve a expressão calma, mas seus olhos diziam muito mais do que qualquer palavra. Ela deu alguns passos em direção a ele. Fábio rapidamente se afastou dos convidados com quem
Conversava tentando agir com naturalidade. Caminhou até um ponto mais afastado do jardim, esperando que ela não chamasse atenção. Mas ela continuou andando até parar bem diante dele. Por alguns segundos nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era pesado. Então é verdade, disse ela finalmente com a voz baixa, mas firme. Fábio olhou ao redor rapidamente para garantir que ninguém estivesse ouvindo. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou em tom tenso. A mulher soltou uma pequena risada sem humor. Achei que eu tinha o direito de ver isso com meus próprios olhos. Ela fez um gesto discreto apontando para o salão onde Maria conversava com os convidados. Você realmente se casou com ela? Fábio passou a mão pelo rosto claramente incomodado. Este não é o lugar para essa conversa. Não? Respondeu ela com um leve sorriso irônico. Engraçado, porque parece o lugar perfeito. Fábio respirou fundo, tentando manter o controle. Escuta, agora não é o momento. Mas a mulher não parecia disposta a ir embora. Eu só quero entender uma coisa, disse ela. Você fez tudo isso? Por dinheiro? A pergunta ficou no ar. Por alguns segundos, Fábio não respondeu. Ele apenas olhou na direção de Maria, que naquele momento sorria enquanto conversava com o pai perto de uma das mesas. A alegria dela contrastava completamente com a tensão daquela conversa. Isso não é da sua conta, respondeu ele finalmente. A mulher cruzou os braços. Talvez não fosse, se você não tivesse destruído outras coisas no caminho. A expressão de Fábio ficou ainda mais séria. Você precisa ir embora. Ela observou o rosto dele com atenção, como se tentasse descobrir algo que ainda não estava claro. Ela sabe? Perguntou em tom direto. Fábio ficou em silêncio. A mulher suspirou. Eu imaginei. Nesse momento, Maria olhou na direção do jardim e percebeu Fábio conversando com alguém. Ela franziu levemente a testa, tentando reconhecer quem era aquela mulher. A distância e as luzes não permitiam ver claramente. Quem é aquela? Perguntou a amiga ao lado dela. Maria apenas respondeu com um pequeno gesto de dúvida. Eu não sei. Enquanto isso, a mulher misteriosa deu um último olhar para Fábio. Isso ainda vai voltar para você, disse ela em voz baixa. Sem esperar resposta, ela virou as costas e começou a caminhar em direção à saída do jardim. Fábio ficou parado por alguns segundos, observando enquanto ela se afastava. Seu coração batia mais rápido do que antes. Ele sabia que aquela presença ali não era apenas uma coincidência, era um aviso. Quando finalmente voltou para dentro do salão, Maria se aproximou dele com um sorriso curioso. Quem era aquela mulher? Fábio hesitou por um instante, mas logo respondeu com naturalidade. Ninguém importante, Maria acreditou. Mas naquele momento algo invisível começava a se formar no caminho dos dois. Algo que ainda tinha o poder de mudar completamente o destino daquele casamento. A revelação dolorosa. Os dias que seguiram após o casamento foram estranhamente tranquilos. A festa luxuosa havia terminado. Os convidados voltaram para suas rotinas. E a cidade ainda comentava sobre a beleza da cerimônia. Para Maria, a vida parecia finalmente ter encontrado um caminho feliz. Ela agora dividia a casa com Fábio, e mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, sentia alegria. Preparar o café da manhã juntos, conversar sobre planos para o futuro ou simplesmente caminhar pela varanda da casa ao entardecer, eram momentos que ela guardava com carinho. Maria acreditava que havia encontrado alguém com quem poderia construir uma vida inteira. Mas dentro de Fábio, algo estava diferente desde aquela noite da festa. A aparição da mulher misteriosa não saía de sua mente. Ele tentava agir normalmente, mas em alguns momentos parecia distraído, como se estivesse sempre pensando em algo que preferia não compartilhar. Maria percebeu essas mudanças. Não eram grandes coisas. Apenas pequenos detalhes, respostas curtas, olhares perdidos, silêncios inesperados. Mesmo assim, ela tentou não se preocupar. Afinal, todos precisavam de tempo para se adaptar a uma nova vida. Certa tarde, Maria decidiu sair sozinha para caminhar pelo centro da cidade. O clima estava agradável, e ela queria aproveitar um pouco o dia antes de voltar para casa. Enquanto caminhava pela rua movimentada, parou em frente a uma pequena loja para observar algumas vitrines. Foi então que ouviu uma voz atrás dela. Maria. Ela se virou. Era a mesma mulher que havia visto rapidamente na festa de casamento. Por um segundo, Maria ficou confusa. Não esperava encontrá-la ali. A mulher se aproximou com passos calmos. Seu olhar era sério, mas não havia hostilidade nele. Apenas algo que parecia carregar peso. Podemos conversar um momento? Perguntou ela. Maria hesitou. Eu acho que sim. As duas caminharam até um pequeno banco na praça próxima. O movimento das pessoas ao redor criava um ambiente aparentemente comum, mas o clima entre elas era tenso.
Maria decidiu falar primeiro. Eu acho que vi você na festa do meu casamento. A mulher assentiu. Sim. Você conhece o Fábio? Por alguns segundos, a mulher permaneceu em silêncio. Era como se estivesse organizando os pensamentos antes de responder. Conheço. Maria percebeu que havia algo na forma como ela disse aquilo. Algo que parecia mais profundo do que uma simples resposta. Quem é você? Perguntou Maria, agora mais séria. A mulher respirou fundo. Meu nome é Laura. Ela olhou diretamente nos olhos de Maria antes de continuar. E eu acho que você precisa saber algumas coisas sobre o homem com quem se casou. O coração de Maria acelerou imediatamente. Eu não entendo. Laura manteve a voz calma. Fábio não se aproximou de você por acaso. As palavras ficaram suspensas no ar. Maria sentiu uma sensação estranha atravessar o peito. O que você quer dizer com isso? Laura abriu a bolsa e tirou o celular. Tocou algumas vezes na tela e depois mostrou uma foto para Maria. Na imagem, Fábio aparecia conversando com 2 homens em um bar. A expressão dele era muito diferente daquela que Maria estava acostumada a ver. Parecia tenso. Essa foto foi tirada há alguns meses, disse Laura. Maria observava a tela sem entender completamente. E daí? Laura continuou. Fábio estava com muitas dívidas. Muito mais do que você imagina. Maria franziu a testa. Isso não faz sentido. Faz, respondeu Laura com firmeza. Ele precisava de dinheiro rápido. O silêncio que se seguiu parecia pesado. Maria sentia como se estivesse ouvindo algo impossível. Você está mentindo, disse ela, quase como uma tentativa de convencer a si mesma. Laura balançou a cabeça lentamente. Eu queria estar. Maria sentiu as mãos ficarem frias. Por que você está me dizendo isso? Laura olhou para ela com uma expressão séria. Porque eu ouvi Fábio falar sobre você. Maria levantou os olhos rapidamente. O que ele disse? Laura demorou alguns segundos antes de responder. Ele disse que casar com você resolveria todos os problemas dele. Aquelas palavras atravessaram Maria como uma lâmina. Por um momento ela não conseguiu reagir. Tudo parecia distante. O barulho das pessoas passando pela praça, os carros na rua, até o vento parecia desaparecer. Não, murmurou ela. Laura continuou olhando para ela com compaixão. Eu sei que é difícil acreditar. Maria sentiu os olhos começarem a se encher de lágrimas. Ele não faria isso. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, algo dentro dela lembrava de pequenos detalhes que havia ignorado. Perguntas que Fábio fazia sobre a família dela. Curiosidades sobre o patrimônio do pai. Comentários que na época pareciam inocentes. Agora tudo começava a ganhar outro significado. Eu não estou dizendo isso para machucar você, disse Laura com a voz mais suave. Mas achei que você merecia saber a verdade. Maria olhou novamente para a foto no celular. O homem na imagem parecia muito diferente daquele que prometera amor no altar. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Por que ele faria isso comigo? Laura suspirou. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas quando estão desesperadas. Maria permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando entender aquilo tudo. Sua mente estava cheia de perguntas, medo, dúvidas e uma dor crescente que ela nunca havia sentido antes. Finalmente ela levantou os olhos para Laura. Eu preciso falar com ele. Laura assentiu devagar. Acho que você precisa mesmo. Maria se levantou do banco com o coração pesado. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Até poucas horas atrás ela acreditava estar vivendo um casamento perfeito. Agora, pela primeira vez, ela começava a temer que tudo aquilo pudesse ter sido construído sobre uma mentira. A conversa com o pai. Maria voltou para casa com os pensamentos completamente confusos. O caminho que antes parecia simples agora parecia longo e silencioso. Cada passo que dava era acompanhado pelas palavras que havia ouvido na praça. Ele disse que casar com você resolveria todos os problemas dele. A frase ecoava em sua mente como um peso impossível de ignorar. Ela tentou se convencer de que tudo aquilo podia ser um mal-entendido. Talvez aquela mulher estivesse enganada. Talvez estivesse mentindo. Talvez existisse alguma explicação que ainda não havia sido contada. Mas no fundo, algo dentro dela começava a sentir medo. Quando chegou em casa, encontrou Fábio sentado na sala, olhando o celular. Ele levantou os olhos quando ouviu a porta se abrir. Você demorou, disse ele com um sorriso leve. Maria tentou responder normalmente, mas seu rosto denunciava que algo não estava certo. Eu fui caminhar um pouco. Fábio percebeu imediatamente a expressão diferente dela. Está tudo bem? Por um momento, Maria quase contou tudo ali mesmo. Quase perguntou sobre as dívidas, sobre as conversas que Laura havia mencionado, sobre o motivo real daquele casamento. Mas ela se segurou. Algo dentro dela dizia que precisava entender melhor antes de confrontá-lo. Estou só um pouco cansada, respondeu.
Fábio observou o rosto dela por alguns segundos, como se tentasse entender se havia algo mais por trás daquela resposta, mas acabou apenas assentindo. Se quiser descansar, eu preparo algo para jantar depois. Maria concordou com um pequeno gesto e seguiu para o quarto. Assim que fechou a porta, sentou na beira da cama e respirou fundo. Seu coração ainda batia acelerado. Ela precisava de respostas. Mas antes de enfrentar Fábio, sentia que precisava conversar com alguém, que sempre havia sido sua maior fonte de segurança. Seu pai. Na manhã seguinte, Maria decidiu visitá-lo em sua empresa. O prédio era grande e elegante, refletindo anos de trabalho e dedicação do homem, que havia construído aquele império, praticamente do zero. Ela entrou no elevador sentindo um misto de ansiedade e tristeza. Quando chegou ao último andar, a secretária sorriu ao vê-la. Seu pai está na sala dele. Maria agradeceu e caminhou até a porta. Ao entrar, encontrou o pai sentado atrás da grande mesa de madeira. Ele levantou os olhos e abriu um sorriso caloroso. Maria, que surpresa boa! Ela se aproximou e o abraçou com carinho. Eu estava com saudade. Ele percebeu imediatamente que havia algo diferente na filha. Aconteceu alguma coisa? Maria sentou na cadeira à frente dele e demorou alguns segundos antes de falar. Ela não queria preocupar o pai, principalmente sabendo que a saúde dele já não era a mesma de antes. Mas também sabia que precisava ouvir a opinião dele. Pai, você confia no Fábio? A pergunta veio de forma direta. O pai franziu levemente a testa, surpreso. Por que está perguntando isso? Maria olhou para as próprias mãos antes de responder. Ontem eu encontrei uma mulher que disse algumas coisas sobre ele. O olhar do pai ficou mais sério. Que tipo de coisas? Maria respirou fundo. Ela disse que ele tinha muitas dívidas e que se aproximou de mim porque precisava de dinheiro. O silêncio que tomou conta da sala foi pesado. O pai de Maria não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para a filha com atenção, como se estivesse avaliando cada palavra que ela havia dito. Você acredita nisso? Ele perguntou finalmente. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu não sei. A sinceridade daquela resposta partiu o coração do homem. Ele se levantou da cadeira lentamente e caminhou até a janela da sala. Por alguns segundos ficou olhando a cidade lá embaixo. Depois voltou a encarar a filha. Maria, quando você me contou que ia se casar com ele, eu fiquei feliz porque vi que você estava feliz. Ela levantou os olhos. Mas, ele suspirou. Mas eu também fiquei atento. Maria sentiu o coração apertar. O que você quer dizer? O pai voltou para a mesa e apoiou as mãos sobre ela. Eu mandei investigar um pouco sobre o passado dele. Maria ficou surpresa. Você fez isso? Fiz, respondeu ele com calma. Não porque não confiasse em você, mas porque queria ter certeza de que você estaria segura. Maria sentiu um frio percorrer o corpo. E o que você descobriu? Ele hesitou por alguns segundos antes de responder. Que Fábio realmente teve problemas financeiros. O coração de Maria afundou. Então é verdade. O pai levantou a mão suavemente. Mas isso não significa que ele não possa ter mudado. Maria enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu não sei mais no que acreditar. O pai caminhou até ela e colocou a mão em seu ombro. Filha, relacionamentos são construídos com confiança. Se existe dúvida no seu coração, você precisa conversar com ele. Maria olhou para o pai com tristeza. E se tudo for verdade? Ele respondeu com um olhar firme, cheio de carinho. Então você vai enfrentar isso com a mesma força que sempre teve. Maria respirou fundo. Pela primeira vez desde que havia ouvido aquelas revelações, ela sentiu um pouco de clareza. Não podia continuar vivendo na dúvida. Precisava ouvir a verdade da única pessoa que realmente podia explicar tudo. Fábio. Enquanto saía do prédio da empresa do pai, Maria sabia que a próxima conversa poderia mudar completamente o destino do seu casamento. A separação. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. Maria dirigia em silêncio, observando as ruas passarem pela janela enquanto sua mente estava cheia de pensamentos. A conversa com o pai havia confirmado algo que ela temia. Fábio realmente tinha um passado cheio de problemas financeiros. Mesmo assim, ainda existia uma pergunta que não saía da cabeça dela. Ele havia se casado com ela por amor ou por interesse? Quando finalmente estacionou o carro em frente à casa, Maria permaneceu alguns minutos parada, segurando o volante. O coração batia rápido, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. Ela respirou fundo. Era hora de descobrir a verdade. Ao entrar na casa, encontrou Fábio na sala, sentado no sofá. Ele parecia tranquilo, assistindo algo na televisão, completamente alheio ao turbilhão de emoções que Maria carregava naquele momento. Quando percebeu a presença dela, desligou a televisão e sorriu. Você demorou hoje. Maria não respondeu imediatamente.
Apenas colocou a bolsa sobre a mesa e ficou parada por alguns segundos. Fábio percebeu que algo estava errado. Maria, aconteceu alguma coisa? Ela levantou os olhos lentamente. Nós precisamos conversar. O tom da voz dela fez o sorriso dele desaparecer. Fábio se levantou do sofá. Sobre o quê? Maria caminhou alguns passos pela sala, tentando organizar os pensamentos antes de falar. Ontem eu encontrei uma mulher chamada Laura. Assim que ouviu aquele nome, o rosto de Fábio mudou. A reação dele foi rápida, mas Maria percebeu. E aquilo foi suficiente para confirmar que havia algo muito sério escondido. O que ela disse para você? Perguntou ele com a voz tensa. Maria olhou diretamente nos olhos dele. Ela disse que você estava cheio de dívidas e que se aproximou de mim porque precisava de dinheiro. O silêncio que se seguiu parecia pesado. Fábio não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela e passou a mão pelo cabelo, como se tentasse ganhar tempo para pensar. Maria observava cada movimento dele. Seu coração batia cada vez mais rápido. É verdade? Ela perguntou finalmente. Fábio continuou olhando pela janela por alguns segundos antes de responder. Eu tinha dívidas. Maria sentiu o estômago apertar. Então ela não mentiu. Ele virou o rosto lentamente. Não. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Maria. E o resto? Fábio ficou em silêncio novamente. Aquilo já dizia mais do que qualquer resposta. Você se aproximou de mim por causa do dinheiro da minha família? A pergunta saiu com a voz trêmula. Fábio respirou fundo antes de responder. No começo, sim. Aquelas palavras caíram como uma pedra no coração de Maria. Por um instante ela não conseguiu reagir. Tudo parecia distante. O homem que havia prometido amor diante do altar agora confirmava o pior medo dela. Então tudo foi mentira, murmurou ela. Fábio rapidamente tentou explicar. Não foi exatamente assim. Maria levantou os olhos, cheios de dor. Como não? Ele se aproximou alguns passos. No início eu realmente estava desesperado. Eu precisava de dinheiro e achei que casar com você poderia resolver meus problemas. Maria sentiu o rosto molhar com as lágrimas que agora escorriam livremente. Você me usou. Não, respondeu ele rapidamente. As coisas mudaram. Ela balançou a cabeça em descrença. Mudaram quando? Fábio tentou encontrar as palavras certas. Depois que comecei a te conhecer de verdade. Maria soltou uma pequena risada amarga. Depois que já estava tudo planejado, ele abaixou o olhar. Eu não esperava me apaixonar, mas aquelas palavras não conseguiram aliviar a dor dela. Maria sentia como se todo o seu mundo tivesse sido construído sobre uma mentira. Cada lembrança do relacionamento agora parecia diferente. Cada gesto de carinho parecia carregado de dúvida. Você percebe o que fez comigo? Perguntou ela com a voz quebrada. Fábio tentou se aproximar mais, mas Maria deu um passo para trás. Não chega perto. Ele parou imediatamente. Maria, por favor. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Eu confiei em você. O silêncio voltou a dominar a sala. Por alguns segundos apenas o som da respiração dos dois preenchia o espaço. Maria então olhou ao redor da casa. A casa que deveria ser o início de uma nova vida, agora parecia apenas um lugar cheio de lembranças dolorosas. Eu não posso continuar aqui, disse ela finalmente. Fábio sentiu o coração apertar. O que você quer dizer? Maria caminhou até o quarto sem responder. Minutos depois voltou carregando uma pequena mala. A visão fez o estômago de Fábio afundar. Maria, espera. Ela parou perto da porta. Eu preciso de tempo. Nós podemos resolver isso. Maria olhou para ele uma última vez. Nos olhos dela havia tristeza, mas também uma nova força que ele nunca tinha visto antes. Algumas coisas não podem ser consertadas tão facilmente. Ela abriu a porta. Fábio permaneceu parado, sem saber o que fazer. Eu realmente comecei a te amar, disse ele quase em um sussurro. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu com a voz calma, mas firme. Pena que você percebeu isso tarde demais. E com essas palavras, ela saiu pela porta, deixando para trás não apenas a casa, mas também o casamento que havia começado cheio de promessas. A nova vida de Maria. Os primeiros dias depois da separação foram os mais difíceis que Maria já enfrentou. Quando saiu daquela casa levando apenas uma mala e o coração cheio de feridas, ela não tinha certeza de como seguir em frente. A dor da traição ainda parecia recente demais. Cada lembrança voltava como um eco insistente. O pedido de casamento, os votos no altar, o olhar que ela acreditava ser verdadeiro. Tudo agora parecia parte de uma história que nunca foi exatamente como ela imaginou. Nos primeiros dias, Maria decidiu ficar na casa do pai. Ele a recebeu em silêncio, com um abraço longo e protetor, daqueles que dizem muito mais do que qualquer palavra. Ele não fez perguntas, apenas ofereceu apoio. Maria passou horas olhando pela janela do quarto onde cresceu.
observando a cidade que continuava seguindo seu ritmo normal, enquanto sua vida parecia completamente diferente. Mas com o passar dos dias, algo dentro dela começou a mudar. A tristeza ainda existia, mas já não dominava todos os seus pensamentos. Maria começou a entender que, apesar da dor, a vida não havia acabado. Pelo contrário, talvez estivesse apenas começando de outra maneira. Uma manhã, ela decidiu sair para caminhar sozinha pela cidade. O sol iluminava as ruas e o vento leve trazia uma sensação de renovação que ela não sentia há muito tempo. Enquanto caminhava, percebeu algo curioso. Pela primeira vez em muito tempo, seus passos não estavam acompanhados de medo ou dúvida. Havia apenas silêncio. E dentro desse silêncio, uma pequena sensação de liberdade. Maria percebeu que precisava reconstruir sua vida, mas não da mesma forma que antes. Ela não queria voltar simplesmente para a rotina antiga. Queria encontrar um caminho que fosse verdadeiramente dela. Nos dias seguintes, começou a passar mais tempo na empresa do pai. Desde jovem, ela sempre teve interesse pelos negócios da família, mas nunca havia se envolvido profundamente. Agora tudo parecia diferente. Ela queria aprender. Queria entender como aquele mundo funcionava. O pai ficou feliz ao ver a iniciativa da filha. Ele sabia que Maria sempre foi inteligente e dedicada, e agora parecia finalmente pronta para assumir um papel mais ativo. Em pouco tempo, ela começou a participar de reuniões, observar decisões importantes e entender os desafios que a empresa enfrentava diariamente. No início, tudo parecia complexo, mas Maria aprendia rápido, e cada pequena conquista aumentava sua confiança. As pessoas que trabalhavam na empresa começaram a perceber uma nova versão dela, uma mulher mais firme, mais segura e determinada a construir algo significativo. Maria também começou a cuidar mais de si mesma. Voltou a fazer coisas que havia deixado de lado durante o relacionamento. Leitura, caminhadas, encontros com amigos que não via há muito tempo. Cada pequena escolha parecia ajudar a reconstruir a pessoa que ela sempre foi. Uma tarde, enquanto saía de uma reunião importante, Maria parou em frente ao prédio da empresa e olhou a cidade ao redor. O vento leve movimentava seus cabelos enquanto ela respirava fundo. Por um instante, lembrou de tudo o que havia acontecido. A dor, a traição, as lágrimas que pensou que nunca parariam. Mas também percebeu algo importante. Ela havia sobrevivido a tudo aquilo, e agora estava mais forte do que antes. Seu telefone vibrou naquele momento. Era uma mensagem de uma amiga antiga convidando-a para jantar. Maria sorriu. Antes, talvez tivesse recusado para ficar sozinha pensando no passado, mas agora decidiu aceitar, porque entendia algo que antes parecia impossível. A vida continuava, e ela ainda tinha muitos capítulos para escrever. Naquela noite, enquanto caminhava pela rua iluminada rumo ao restaurante, Maria sentia algo novo dentro do peito. Não era mais tristeza, nem mágoa. Era esperança. Esperança de que, mesmo depois das maiores decepções, sempre existe a possibilidade de recomeçar. E enquanto dava mais um passo em direção ao futuro, Maria finalmente percebeu que sua história não era sobre o casamento que terminou. Era sobre a mulher forte que estava surgindo depois dele. O arrependimento de Fábio. O silêncio da casa parecia mais pesado do que qualquer discussão que Fábio já havia enfrentado na vida. A mansão que antes parecia símbolo de sucesso agora era apenas um espaço vazio, frio e sem sentido. Os corredores ecoavam passos solitários, e cada canto guardava lembranças que ele preferia esquecer, mas que voltavam com ainda mais força quando a noite chegava. Na mesa da sala ainda estava a fotografia do casamento. Maria sorria naquela imagem com uma felicidade pura, daquelas que não se fingem. Seus olhos brilhavam com esperança e confiança absoluta. Fábio segurou o porta-retratos nas mãos. Os dedos tremiam. "Como eu pude destruir tudo?" murmurou com a voz falhando. Naquele momento, ele finalmente entendeu algo que nunca havia percebido antes. Ele não perdeu apenas um casamento. Ele perdeu a única pessoa que realmente o amou sem interesses. Durante anos, ele acreditou que dinheiro, status e poder eram as coisas mais importantes da vida. Pensava que poderia conquistar qualquer coisa novamente se algo desse errado. Mas agora ele via a verdade com uma clareza dolorosa. Algumas coisas, quando quebradas, nunca voltam a ser como antes. E Maria era uma dessas coisas. Fábio começou a lembrar de cada detalhe do relacionamento deles. O primeiro encontro, a maneira como ela ria das piadas mais simples, as conversas longas até tarde da noite, o jeito que ela sempre acreditava nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Ela esteve ao lado dele em todos os momentos. E ele escolheu a mentira. Escolheu esconder segredos. Escolheu quebrar a confiança da única pessoa que sempre esteve ali. A culpa apertava o peito como um peso impossível de carregar. Naquela noite,
Fábio pegou o celular várias vezes para mandar uma mensagem para Maria. Digitava, apagava, digitava novamente. Mas nenhuma palavra parecia suficiente. Como pedir perdão depois de destruir tudo? Como pedir outra chance quando foi ele mesmo quem decidiu arriscar o amor que tinha? Os dias passaram. Sem Maria, a vida de Fábio parecia perder o brilho. O trabalho já não trazia satisfação. As festas luxuosas não tinham mais graça. As pessoas ao redor pareciam superficiais, como se tudo fosse apenas um grande teatro. Pela primeira vez ele começou a enxergar a vida de forma diferente. O sucesso que ele sempre buscou parecia vazio. A riqueza que acumulou não preenchia o silêncio da casa. Nada substituía o que ele havia perdido. Certa tarde, enquanto caminhava pela cidade, Fábio viu algo que o fez parar. Era Maria. Ela estava atravessando a rua, segurando alguns livros. Parecia tranquila, serena, diferente da última vez que ele a viu. Havia uma força nova em seu olhar. Fábio sentiu o coração disparar. Por um instante pensou em correr até ela, dizer tudo, pedir perdão, explicar cada erro. Mas então percebeu algo. Maria estava sorrindo. Não era o sorriso do passado. Era um sorriso de alguém que havia superado uma grande dor. Ela estava seguindo em frente. Sem ele, Fábio ficou parado, observando de longe. E naquele instante compreendeu algo definitivo. Amar alguém de verdade também significa aceitar quando essa pessoa precisa ir embora. Maria não precisava mais dele. Ela havia reconstruído a própria vida. E talvez esse fosse o verdadeiro aprendizado daquela história. O amor não se sustenta apenas com promessas. Ele vive de confiança, respeito e escolhas diárias. Fábio havia falhado nessas escolhas. Agora restava apenas lidar com as consequências. Ele respirou fundo e finalmente guardou a fotografia do casamento dentro de uma gaveta. Não para esquecer, mas para lembrar. Lembrar do erro que mudou tudo. Lembrar da mulher que lhe ensinou, tarde demais, o verdadeiro valor do amor. E enquanto o sol se punha no horizonte, Fábio percebeu que algumas perdas não existem para nos destruir. Elas existem para nos ensinar. Mesmo que a lição chegue tarde demais,